boa tarde, você que está conosco. E muito obrigado por nos acolher na sua casa. Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por você ter rezado por mim. Neste momento que a Amanda pediu para você estender os braços e rezar por mim, eu senti aquilo que provavelmente você sente quando nós rezamos por você. A graça de Deus no seu coração. Eu senti Deus me acolhendo, eu senti Deus me dando forças. Eu vindo para cá, saí do lugar onde eu trabalho, né, ali na sede do Governo Geral da Comunidade, e vim caminhando para cá e encontrei uma irmã de comunidade, a Cris Monteiro, e ela disse: "Você vai então pregar, né, Sérgio? Eu estou intercedendo por você." E eu falei para ela: eu saí de casa para isso. Eu saí de casa para pregar, para evangelizar. Por isso, por mais insegurança que dê, né, eu dizia: meu Deus, são 22 anos que eu sou na comunidade. Como é que uma pregação pode me deixar com tanto medo? Tão inseguro? Parecia a primeira vez, mas precisa ser assim. Talvez um tanto de medo podia diminuir. Mas eu preciso entender que quem faz é sempre Deus. Eu posso ter uma oratória ótima, eu posso ter um conhecimento teológico maravilhoso, mas é Deus quem toca o seu coração. E eu peço isso para Deus, que Ele toque o seu coração nesta tarde. Nós estamos na terceira semana da Páscoa, uma Páscoa diferente, uma Páscoa do Senhor ressuscitado, que parece que as coisas não estão muito ressuscitadas, não. E eu queria pegar com você o texto de Apocalipse 21. Para começarmos a partilhar. Nós estamos na terceira semana da Páscoa, como eu disse, tempo de ressurreição. E lá no Apocalipse 21, versículo 1 diz assim: "Vi então", João dizendo, "vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, junto de Deus." E eu estou lendo, proclamando aqui a palavra, e você vai imaginando esta cena. Eu vou até começar a ler de novo, para você imaginar esta cena. Se imaginar nesta cena, porque eu acredito que você queira estar no céu. Então, preste atenção, utilize da sua imaginação. Nós utilizamos a nossa imaginação para tanta coisa ruim. Vamos utilizar a nossa imaginação para esse algo bom, que é imaginar o céu, imaginar os céus novos e uma terra nova. Vi então um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva enfeitada para o seu esposo. Então ouvi uma voz forte, que saía do trono e dizia: "Eis a morada de Deus com os homens. Ele vai morar junto deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus com eles será o seu Deus. Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram." Palavra do Senhor. Graças a Deus. E graças a Deus porque isto acontecerá. Graças a Deus porque não haverá mais choro, não haverá mais grito de desespero, não haverá mais luto. E neste tempo, como você que perdeu um ente querido, sofre porque você não pode nem velar o seu membro, o seu ente querido que faleceu. Aqui nós temos a realidade de membros da comunidade que perderam a sua mãe e não puderam ir
porque não pode viajar. Tivemos irmãos de comunidade que perderam o seu irmão mais novo até do que ele, e não pôde estar. E tantas outras realidades de sofrimento que eu nem tenho conhecimento. Talvez na sua família, dores, luto, desespero. Mas nos céus novos e nesta terra nova, isto não acontecerá mais. Nos céus novos e nesta terra nova, isto não acontecerá mais. Eu vi então a morada de Deus com eles, Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco, comigo, com você. Eu vi então. Agora você pode me dizer assim: mas Sérgio, o que está acontecendo que eu não estou sentindo isso e tudo que você está dizendo aí? Olha, no Catecismo da Igreja Católica, no número 655, eu vou pegar aqui. A própria igreja nos ajuda e diz assim: a ressurreição do Cristo e o próprio Cristo ressuscitado é princípio e fonte da nossa ressurreição futura. A igreja nos ensina que porque Cristo ressuscitou, e nós estamos nesse tempo pascal, porque Cristo ressuscitou é primícia da minha ressurreição futura. Da minha ressurreição futura. Na expectativa de que isto se realize, Cristo ressuscitado, essa ressurreição, essa minha ressurreição, Cristo ressuscitado vive no coração dos fiéis. Nele os cristãos saboreiam as maravilhas do mundo vindouro. Então, Cristo ressuscitou, porque Ele ressuscitou, eu me preparo para a minha ressurreição. Em Deus eu espero, e estando com Deus eu saboreio esta ressurreição de Cristo. E o catecismo ainda continua dizendo assim, no 1024. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Então, o estado de felicidade supremo e definitivo. No céu, nós viveremos aquilo que está na palavra de Deus, um estado definitivo de alegria, definitivo de vida. Isso que na oração você sentiu na sua casa, esta alegria que você não sabia porque estava sentindo, de onde que vinha tudo isso, esta alegria você vai viver no céu definitivamente. Isto é doutrina da igreja, isto é a nossa esperança. E o Tiago Marcon hoje de manhã já nos introduziu nesta realidade da esperança, que não nos engana, porque Cristo ressuscitou. Talvez a gente fique muito abalado com o nosso coração, porque nós, Igreja Católica Apostólica Romana, nós não pregamos que você vai viver na prosperidade. A gente não diz isso. A gente não diz que tudo vai dar certo na sua vida. A gente não diz que você que está desempregado, amanhã você vai ter um emprego. Às vezes, nas nossas orações, nós sentimos essa palavra, essa moção interior, essa palavra de ciência, e nós proclamamos, na fé do Senhor. Mas eu não digo para você, olha, todos vocês que estão desempregados agora, amanhã terão emprego. Ou que você, que está talvez nos acompanhando no hospital, doente, ou mesmo na sua casa, eu não vou dizer para você que amanhã você vai estar curado. Você pode estar curado amanhã. Seja por uma intervenção direta de Deus, seja por uma intervenção de Deus através da medicina. Nós não pregamos uma teologia da prosperidade. Isso não é Igreja Católica Apostólica Romana.
E eu estou dizendo, sobretudo, para aqueles que são da Igreja Católica Apostólica Romana. Você que não é desta igreja, é muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa igreja. Seja bem-vinda à nossa igreja. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana não prega que vai dar tudo certo, mas prega que no fim vai dar tudo certo. Qual é o fim último? O céu, o fim definitivo. Aí sim, vai dar tudo certo. A doutrina da igreja, a palavra de Deus nos atestam. E o próprio Cristo nos atesta. Nós, então, entendemos, com Cristo ressuscitamos. Porém, a minha vida talvez não seja uma ressurreição. A minha vida hoje. E vamos chegar àquilo que você está vivendo hoje. Pensa aí. As suas dores, os seus sofrimentos. Lá em Apocalipse diz que não vai ter dor. E você está sofrendo. Que não vai ter luto e alguém na sua casa acabou de falecer. E você não pode ir lá. Ou você até está num velório, você foi para um velório, mas o caixão estava fechado, você não pôde dar a sua última despedida. Talvez você que trabalhe na saúde, na área da saúde, tem que oferecer o isolamento, o distanciamento dos seus filhos. Você queria abraçar os seus filhos, você queria beijar os seus filhos, mas para proteger os seus filhos de talvez uma possível contaminação do Covid-19 que você não sabe, então você está longe dos seus filhos, talvez há mais de um mês, conversando com os seus filhos por meios da comunicação social, por WhatsApp ou por outros meios, mas fisicamente você queria colocar o seu filho no colo e você não pode. Talvez você, que seja um avô, queria estar com os seus netos e não pode. Fisicamente abraçar, brincar, sentar no chão, colocar o seu neto no seu colo. E isso é dor para você, eu imagino. Ontem, uma tia minha fez uma cirurgia e eu queria estar lá. Eu queria ter podido estar com ela. Hoje, uma pessoa conhecida está fazendo uma cirurgia. Eu gostaria de estar presente, mas não é possível. E isso dói. Isso causa dor. Talvez as suas dores sejam muito maiores do que essas que eu estou dizendo. Talvez a sua dor na alma, de não ter sentido de vida, de pensar em tirar a sua vida, de pensar em desistir de viver, de pensar de desistir de lutar. Porque o próprio Deus, o próprio Cristo lá, em Marcos 8, e eu gostaria de abrir com você, dimos nesta palavra, Jesus mesmo nos ensina. Em Marcos 8, 32. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Foi escrito lá em Roma, mais ou menos 65 anos depois de Cristo. Então Cristo já tinha morrido, ressuscitado, e já tinha se passado quase uma geração das pessoas que tiveram contato físico com Jesus. As pessoas que viram Jesus ressuscitado já tinham morrido, talvez. Uma boa parte. Então, o povo começou a pensar que Jesus ia vir para detonar com tudo. Que Jesus ia triunfar com tudo. E que ele ia acabar com o Império Romano, que subjugava o povo da época. Que Jesus ia vir e transformar tudo. E o povo esperava isso. E Marcos, o evangelista, ele entendeu que ele precisava ensinar o povo que não é este o reinado de Cristo. Que Jesus veio sim para mudar tudo. Que Jesus veio sim, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus para nos preparar esses céus novos e uma terra nova. Mas que ele é diferente disso aí que estão falando. Se a gente olhar, não é muito diferente do que hoje, viu? A gente espera que Jesus nos dê um carro, a gente espera que Jesus nos cure, a gente pede pouca conversão e muitas coisas. A gente pede um emprego, e é importante ter um emprego, é importante. A gente pede saúde, é importante ter saúde, tem que pedir mesmo.
Agora, a porcentagem do pedido de conversão, será que está igual? Você está pedindo, e eu dizendo para você, estou dizendo para mim também, viu? Estou pedindo também conversão? Ou estou pedindo só forças? Estou pedindo conversão, mudança de vida? Porque é conversão, é uma vida virtuosa que vai me levar para o céu. O trabalho, uma coisa aqui, uma coisa ali, a saúde, tudo isso vai ajudar. Mas o que vai me levar para o céu é uma vida na vontade de Deus. Faça aí o seu exame de consciência. Eu acredito que a humanidade de hoje não esteja muito diferente daquele povo ao qual João direcionou o seu evangelho. O evangelho que ele escreveu a respeito de Jesus. E aí, depois de Jesus fazer o seu primeiro anúncio de que ele morreria, e de Pedro falar assim, Jesus, longe de mim, o senhor não vai viver isso não. E Jesus disse para ele, afasta-te de mim, Satanás, porque você é como um tentador, você não pensa como Deus, você pensa humanamente. Aí Jesus diz assim, chamou então a multidão, lá no 34. Chamou então a multidão, juntamente com os discípulos, e lhes disse, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vou ler de novo. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, todos nós aqui somos pós-Cristo. Somos pós-Cristo. Cristo já viveu entre nós, já ressuscitou, nós somos depois de Cristo. Nós estamos na era depois de Cristo. Então, para nós, Jesus disse, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas o que é renunciar a si mesmo? Então quer dizer que agora eu vou tirar minha vida porque eu vou renunciar. Não, não é isso. Nós somos muito cheios de nós mesmos. Nós somos muito cheios das nossas vontades, muito cheios dos nossos desejos, das nossas percepções. Nós sempre achamos que nós temos a razão, que a minha ideia é melhor. Hoje, eu sou membro do Conselho Geral da Comunidade Canção Nova. Sou secretário-geral, faz 5 anos. Ano que vem termina o nosso mandato. E nesse tempo, para mim, uma das maiores, talvez a maior, o maior ensinamento que eu aprendi neste tempo é que a melhor ideia e a melhor solução nunca é a minha. E nem é do outro conselheiro, mas é a nossa. Que tem um pedacinho da minha ideia, um pouco da compreensão do outro, um pouco da compreensão do outro, o esclarecimento do outro, e aí vem a melhor ideia. Vem a melhor solução. Claro, a gente não tem, nós somos humanos, não temos pretensão nenhuma de achar que a gente acertou em tudo. Não acertamos em tudo. Tenho certeza disso. Quisemos fazer o melhor, sempre. Mas a melhor ideia, meu irmão, talvez não seja a sua. E nem a da sua esposa. Mas seja a de vocês juntos. Talvez a melhor solução não seja a sua. Seja a do seu filho junto com a sua. Então nós precisamos renunciar a nós mesmos neste aspecto. Renunciar às minhas vontades. Porque vontade é igual fome, né? Dá e passa. Você tem vontade de fazer isso, de repente passou a vontade. Nem tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer, eu preciso fazer. E eu posso livremente escolher não fazer. Então, renunciar a si mesmo. E aí você pensa em tudo aquilo que você precisa renunciar. Aquilo que para você é difícil. Aquilo que para você é pesaroso. Eu sei o que é pesado para mim. Eu sei o que para mim é difícil. Eu sei o que é difícil renunciar. Eu sei quanto é difícil escutar. Quanto é difícil não ser compreendido. Eu sei.
na minha vida o quanto dói. Na sua vida é preciso, como diz a palavra de Deus, o próprio Cristo disse: quem quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou aqui no Catecismo da Igreja Católica para nos ajudar, no número 440, porque aí nos ensina qual é a verdadeira realeza de Cristo. Na metade deste número 440, e aí você vai anotando, depois você pega o catecismo para aprofundar, tá bom? Foi por isso que o verdadeiro sentido da realeza de Cristo, só se manifestou no cimo da cruz. Ou seja, lá em cima da cruz é que aconteceu, é que se realizou o verdadeiro sentido da realeza de Cristo. Não foi em destruir as potências do mal, não foi em... É claro, Cristo venceu a morte, Cristo venceu Satanás, mas existem pessoas morrendo ainda. Nós estamos neste tempo de merecimentos, neste tempo, nessa caminhada, aonde nós precisamos com Deus suportar tudo isso, carregar a minha cruz. Na época de Jesus e na época dos romanos, nós sabemos, quem era crucificado era a morte mais desastrosa e mais horrível. E João dizendo ainda, pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz. E o catecismo nos dizendo, a verdadeira realeza de Cristo aconteceu lá em cima da cruz. E só depois da ressurreição é que a sua realeza messiânica poderá ser proclamada, por exemplo, por Pedro, que só entendeu que Jesus era de fato o Senhor, o ressuscitado. Depois que ele ressuscitou, ele entendeu, foi lá onde Cristo, lá na cruz, que Cristo venceu a morte. Em Marcos também, 10, 28, eu vou pegar aqui com você também, é só virar a página, mais uma página, 2 páginas, aqui na minha Bíblia. 10, 28, Marcos 10, 28, Pedro começou a dizer para Jesus, e essa talvez seja a fala de muitos de nós, viu? Muitos de nós consagrados, muitos de nós religiosos, sacerdotes, muitos de nós pessoas atuantes na paróquia. Eu mesmo ajudo na paróquia aqui de São Sebastião, em Cachoeira Paulista, e as nossas reuniões, as nossas atividades estão todas paradas. E talvez os agentes de pastoral, o povo que era evangelizado ali, e que está com uma evangelização mais reduzida, porque não está tendo reuniões e tudo mais, talvez pense isso aqui, que Pedro disse. Olha, Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. Deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora, durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E aí tem uma vírgula e diz assim, com perseguição. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos porém, serão os primeiros. Desculpe. Muitos, porém, que são primeiros, serão os últimos. E muitos que são últimos, serão os primeiros. Quando Pedro disse isso, eu imagino assim, Jesus dizendo, Pedro disse, olha, Jesus, a gente deixou tudo, né? Porque no trecho anterior estava um rico querendo seguir Jesus e tudo mais. Jesus disse, olha, uma coisa só te falta, vai, vende tudo, dá aos pobres e vem me seguir. Mas essa pessoa teve dificuldade. E aí tinha aquele diálogo, olha, como é difícil uma pessoa que tem bens entrar no reino do céu. É difícil, mas não é impossível não, viu? Você que tem bens, você que é empresário, você que tem posses, é difícil. Vamos lá, aguenta firme.
mas é possível. E aí Pedro disse, então Jesus, nós estamos de boa, né? Porque a gente deixou tudo para te seguir. E aí Jesus foi dizendo, olha, aqueles que deixaram casa, mãe, e aí você vai lembrando, né? Eu, em 98, deixei meus pais, meus irmãos, deixei minha profissão, deixei o futuro que eu podia ter como matemático, deixei os meus sonhos de trabalhar numa universidade, de ser professor na universidade, deixei tudo isso. E aí Jesus vai dizendo, olha, todos vocês que deixaram isso mesmo, vão receber 100 vezes, viu? Isso daí, ainda aqui. Eu falei, nossa, então eu vou ter muita coisa. Eu deixei uma coisa, vou ter 100. Se eu deixei 100 coisas, vou ter 1000. Meu Deus, vou ter tanta coisa. Só que aí esquece que depois dele falar tudo isso, ele diz, vírgula, com perseguição. Ou seja, meus irmãos, pegue a sua cruz. É pela cruz, e ainda o catecismo, é pela cruz de Cristo que o reino de Deus vai ser definitivamente estabelecido. Não tem como fugir. É pela cruz de Cristo. Deus reinou no madeiro, diz o catecismo da Igreja Católica, lá no 550. A cruz é a nossa única esperança. Também é um hino que se canta e está lá citado no Catecismo 617. É a cruz. É através da cruz. Porém, não é fácil assumir a nossa cruz. Eu quero te dizer da experiência que eu vivo e de que eu vivi. Mas para isso, eu quero pedir a ajuda dos meus irmãos para eu poder me aproximar ali daquele crucifixo. Quando eu entrei na comunidade, em 98, eu entrei com um imenso desejo, e esse desejo continua, de ser santo. E aí, só que eu sou o filho mais novo de uma família muito boa. Meus pais são maravilhosos, meu pai já faleceu, infelizmente, mas felizmente já está com Deus. Minha mãe está viva, deve estar me acompanhando, um beijo, mãe, né? Que depois ela fica brava. E eu deixei minha família, meus irmãos, mas eu era o filho mais novo. Você conhece, né? O filhinho mais novo, filhinho da mamãe, mimado. E quando eu cheguei aqui na comunidade, lá em Queluz, na nossa casa, onde era na época o noviciado, né, onde acontece o nosso discipulado, eu não gostava desse negócio de cruz. Eu falei assim, meu Deus, esse negócio de sofrimento, de cruz, não tinha nada a ver comigo. Então eu não gostava disso. E logo no primeiro mês, eu não me lembro exatamente quando, mas foi no início do discipulado. Eu estava ajudando o pessoal da liturgia e eu encontrei uma cruz menor que essa, mas só com as suas hastes, desmontada. Atrás de um armário ali. A gente estava limpando, fazendo aquela faxina, né? Que a gente mais faz quando entra na comunidade, faxina, limpeza, tudo que está pó, né? Tudo isso a gente limpa, vai, mata, que corta. É isso que a gente faz. Porque um bando de jovens tem que dar trabalho, tem que gastar energia. Senão pensa besteira. Então, a gente vai lá, e tudo isso vai também nos colocando nessa oficina da vida, do trabalho, né? Então eu encontrei isso. E eu fui para a Verinha, que era a mestra de noviços na época, e falei assim, Verinha, eu encontrei uma cruz ali, eu vi que estava ali, ninguém ia usar. Eu posso ficar um pouco com ela? Porque eu sinto que Deus quer me falar alguma coisa a respeito disso. E eu peguei essa cruz, montei, e levei ela para o meu quarto. Eu dormia num beliche embaixo, e eu grudei a cruz em cima, amarrei ali com arame e deixei ela em cima. Então ela não tinha o crucificado, era assim. E todas as noites eu dormia olhando para aquela cruz. Antes de apagar a luz, eu estava lá e eu fazia minha oração final olhando para essa cruz, para aquela cruz, dizendo assim, Jesus, me ajuda a abraçar a minha cruz. Me ajuda a aceitar a minha cruz. Eu não tenho forças, eu não consigo. E a gente, que já passou alguns anos na comunidade,
quando a gente vê os dramas, né, dos nossos irmãos que estão entrando agora, que, porque fulano não me disse bom dia, ou porque o formador não me acolheu, aí você olha, né, hoje a gente olha e fala assim, cara, eu sofria por essa besteira. Só que, quando a gente está vivendo, dói demais. Não me falou, não me abraçou, não me acolheu, não me valorizou. Então, tudo isso, porque a gente ainda está muito cheio de si mesmo, né? Então, isso é difícil. E eu falava, Jesus, me ajuda. E a minha dor era assim, eu sou matemático, né? E as pessoas têm um inconsciente meio coletivo ali que diz que o matemático é muito inteligente e não sei o quê. Então, assim, eu comecei a me achar mesmo, né? Então, assim, eu sou muito inteligente. Como é que eu, inteligente desse jeito, não sou valorizado? Essa era a minha dor. Puxa vida, fulano de tal não me acolhe. Eu já era muito conhecido na renovação carismática da diocese de onde eu vim, da diocese de Londrina, no Paraná. E não era acolhido pelos meus ali. Essa era a minha dor. Só que com o passar do tempo, a minha oração foi mudando. E eu comecei a dizer, Jesus, me ajuda a abraçar a minha cruz. Não era só aceitar, mas era abraçar a minha cruz. Em um determinado dia, eu peguei a cruz e dormi abraçado com ela. E eu passei anos, não foi só o noviciado, foram anos dormindo, abraçado com a cruz. Por quê? Aquele gesto externo me ajudava a entender que eu precisava abraçar a minha cruz. Parecia que a minha cruz era maior do que a do outro, parecia que a minha cruz era mais pesada do que o outro, mas eu tinha que abraçar a minha, porque o próprio Cristo na palavra já disse, pegue a sua cruz e siga-me. E aí, com o tempo, eu fui remanejado, e a cruz de Queluz eu não pude trazer, porque era da missão de Queluz. Aí eu consegui uma outra cruz. E aí eu fui entendendo que tinha alguma coisa a mais que eu precisava. Deus estava querendo, é um processo, né? Porque a gente vai amadurecendo e Deus vai nos ajudando. E aí eu entendi que eu precisava ter no meu quarto uma cruz com o crucificado. Porque não bastava só eu acolher e abraçar a minha cruz. Eu precisava abraçar a minha cruz por causa do ressuscitado. Não porque assim eu vou ser bonzinho, ou porque assim eu vou ser santinho, ou porque assim eu vou ser bem visto pelos meus irmãos, porque eu vou ser resignado, vou ser humilde, submisso, e vou fazer tudo aquilo que as minhas autoridades me pedem. Ou aquilo até que Deus me pede. Não! Eu vou abraçar essa cruz, porque eu sei que alguém morreu por mim. Eu sei que alguém assumiu a sua cruz por mim, de um pecado que era meu. E aí eu comecei, agora com uma cruz bem menor, né? Senão eu não consegui dormir. Com uma cruz menor, dormir abraçado com a cruz do crucificado. E aí, os anos vão passando, e a minha devoção ao Cristo crucificado foi aumentando. E de alguém que não suportava estas pregações a respeito da cruz e do sofrimento, eu entendi que isso era o caminho de santidade para mim. E aí, hoje, né, eu não estou pronto, né, não sou santo ainda, infelizmente. Mas hoje, tem dias que eu coloco ali Jesus crucificado ali, né? Ele fica depositado na minha cama, ali, para que todas as noites eu me lembre, olha, Cristo esteve aqui, agora sou eu. Ele fica, às vezes, quando a coisa está muito difícil, eu coloco ele ali do meu ladinho, abraço, converso com ele, durmo segurando ele. Quando o dia está mais tranquilo, ele continua lá na parede do meu quarto, né? Porque eu entendi que este processo de assumir a minha cruz é um processo gradual, que Deus vai nos ajudando. E eu quero falar para você, porque assim, o meu testemunho é o testemunho de alguém, assim, sem grandes relevâncias, aqui entre nós, né? Eu sou um missionário e ainda não morri, e não sou santo ainda, não fui canonizado. Então, eu quero
partilhar com você o testemunho de alguém que já foi canonizado. Para você ver que o processo é esse mesmo. Vou voltar lá para o ambão, porque é claro que eu não sei de cor, né? Então, quando nós vamos olhar no testemunho da igreja, existem vários testemunhos de pessoas que deram a sua vida por Deus. Eu escolhi um de um santo interessante que chama São Severo. E eu peguei alguém que eu praticamente não conhecia e que morreu lá para os anos 304, na Sérvia, atual Sérvia. E ele foi mártir. Na época que tinha perseguição dos cristãos, o governador romano chegou para ele e falou assim: ei, mas onde é que você estava nesse tempo todo que a gente, até hoje? A gente matou um monte de cristão e tudo mais, e você estava escondido aonde? Aí Severo disse assim: foi agradável a Deus me poupar até esta hora. Eu era como uma pedra não empregada no edifício. Olha como ele dizia. Eu era como uma pedra que não tinha sido ainda colocada no edifício de Cristo. Mas agora, o Senhor me deu um lugar. Porque Ele quis que eu fosse descoberto. Deus quis que eu fosse descoberto. Deus permitiu. E eu estou pronto para sofrer em seu nome, para dividir o reino com os outros santos. Eu estou pronto. Um santo mártir que entregou. E era o quê? Ele era o quê? Jardineiro. Ele se sentia uma pedra que não tinha sido ainda colocada no edifício. Quando ele foi martirizado, ele se sentiu: agora eu estou encaixado. Agora eu estou colocado no meu lugar. Porque a igreja nos primeiros séculos era uma igreja perseguida. Mas, um pouco mais para frente, Dom Bosco, já em 1800, ele próximo, percebendo que as suas forças estavam acabando, ele disse para os seus filhos espirituais, Dom Bosco, fundador dos Salesianos, nós, Canção Nova, somos da família salesiana, Monsenhor Jonas foi mais de 30 anos salesiano, né? Então, por isso nós somos da família salesiana, Dom Bosco é o nosso patrono, Nossa Senhora Auxiliadora e Dom Bosco. Dom Bosco disse assim no seu testamento espiritual: antes de partir para a minha eternidade, eu tenho algumas coisas para dizer. Vos peço para não chorar na minha morte. Este é o débito que todos devemos pagar. Viu, minha gente? Morrer, enquanto Jesus não voltar na sua glória, todos nós vamos passar. Não é mérito ou desmérito de ninguém. E Dom Bosco tinha consciência. Não chore, minha gente. Não perca tempo. Faz parte. É o débito que todos devemos pagar. Mas depois nos será largamente recompensada cada fadiga suportada por amor ao nosso Mestre, ao nosso bom Jesus. Ao invés de ficar chorando, desesperado, porque o seu superior e primeiro reitor morreu, façam fortes e eficazes resoluções de permanecer firmes na vontade e na vossa vocação até a morte. O vosso primeiro reitor morreu, ele dizendo, né, quando isso acontecer. Mas o nosso verdadeiro superior, Jesus Cristo, não morrerá. Meu irmão, minha irmã, talvez você se encontre assim, no leito de morte, angustiado porque está morrendo ou porque está doente, impossibilitado de trabalhar, de sustentar a sua casa, de estar com os seus. Mas Dom Bosco nos ensina, não perca tempo. É claro que nós vamos chorar quando um ente querido nosso falecer. É claro, é natural. Mas quando o Dom Bosco faz isso, é assim: não perca tempo, não chore o necessário, né?
Meu pai, antes dele morrer, ele falou isso para minha mãe. Ele disse assim: meu amor, meu bem, né? Ele chamava de meu bem. Meu bem, isso minha mãe me confidenciou depois, né? Meu bem, quando chegar o dia que eu morrer, você pode chorar, mas não chora muito não. Toca a sua vida, porque você vai estar viva. Chora o que tem que chorar, mas toca a sua vida. Meu irmão, minha irmã, tá difícil? Chora um pouquinho, mas não fica nisso não. Não fica preso nesta cruz, porque a cruz também tem o seu sentido por causa da ressurreição de Cristo. E por causa da ressurreição de Cristo, nós ressuscitaremos também no último dia. Nós seremos remidos, e como nós lemos lá em Apocalipse, não terá mais choro, não terá mais dor. E nós temos aí um caminho de paciência com o sofrimento. A própria igreja nos ensina este caminho de paciência, de passos para o sofrimento. A virtude da paciência é esse esperar em Deus os sofrimentos morais e físicos. E aí eu tenho etapas de paciência. A primeira etapa, eu acho que eu muitas vezes já passei dessa etapa. Que é quando nós aceitamos o sofrimento como vindo de Deus. Tipo, Deus me presenteou com isto. Permitiu. Sem murmuração e nem revolta. Suportando isso tudo, essas dores, pelas esperanças celestiais. Ou seja, eu quero o céu, então eu vou aguentar isso aqui. Porque eu sei que isso aqui não vai ser para sempre. O céu vai ser para sempre e lá eu vou ser feliz para sempre. Então, muitas vezes essa etapa está ok. Muitas vezes, tá? Porque às vezes a gente está nessa etapa, a gente regride tudo na vida espiritual. Depois, existe um segundo grau, onde a alma abraça o sofrimento com determinação e ardor, em união com Jesus Cristo, para mais conformar-se com o seu divino mestre. Então, eu abraço esse sofrimento porque eu quero me conformar com o meu mestre. Eu quero ser como ele. Eu não posso ser mais do que o meu mestre. O discípulo não pode ser maior do que o mestre. Então eu quero me conformar com esse mestre. Muitas vezes eu já consegui isso em determinados sofrimentos. Agora esse terceiro aqui, eu acho que ainda não consegui. Que diz assim: tudo conduz para esse terceiro grau, que é o desejo e o amor pelo sofrimento por Deus. O desejo e o amor pelo sofrimento por Deus, que desejamos glorificar e pelas almas cuja santificação desejamos trabalhar. Eu posso dizer, não consegui ainda chegar nisso. Desejar sofrer por amor de Deus e por amor das almas, por amor de você que está aí nos acompanhando. Desejar sofrer por amor das almas. Eu ainda não consegui. Mas nós temos um caminho a trilhar. Porque depois da cruz, meus irmãos, depois daquela cruz, depois da cruz do ressuscitado, nós temos a ressurreição. A ressurreição como aquela que eu li para você no Apocalipse. Céus novos e uma terra nova. Queria convidar você a fechar os seus olhos. E vamos trazer ao nosso coração a realidade que nós vivemos agora. Nós estamos com Cristo ressuscitados. Mas também nós estamos com Cristo crucificados. E eu quero pedir, Senhor, nesta tarde, a estes meus irmãos que nos acompanham, aonde quer que estiverem, que eles estiverem, Senhor. Seja para os meus irmãos que estão aqui,
trabalhando, colocando o seu dom para que a evangelização chegue até você. Aqueles que estão no controle mestre, aqueles que estão nos estúdios da TV, aqueles que estão no portal, aqueles que estão nas nossas mídias sociais, aqueles nossos irmãos de comunidade ou colaboradores que estão nas suas casas trabalhando para que a Canção Nova continue. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor atinja e o Senhor visite estes irmãos e visite você que está em casa. Você que talvez na frente da TV esteja chorando de dor física, porque a sua doença te deixa com muita dor e não tem remédio que suporte. Não perca tempo, meu irmão. Ofereça por causa de Deus, pela salvação da sua família, pela salvação dos seus, pela sua salvação. Ofereça o seu sofrimento, ofereça a sua dor. Você que está sem sentido na vida, ofereça por causa do Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou. Ofereça. Ele não ficou na morte. Mas muitas vezes nós, e os pais até, querem tirar os seus filhos da cruz. Veja bem como Nossa Senhora fez. Nossa Senhora não deixou Jesus sozinho. Não deixou. Ela estava lá aos pés da cruz. Os apóstolos fugiram, tantos fugiram, mas ela estava lá. Mas ela não tirou Jesus da cruz. Não tirou. Ela estava lá com Cristo. Estava sofrendo com Ele. Estava orando com Ele. Ela estava lá. Maria estava lá. Você, pai, você, mãe, você talvez não consiga tirar o sofrimento do seu filho, que talvez perdeu o emprego, do seu filho talvez, da sua filha que perdeu uma gravidez, do seu netinho que precisa crescer, que está sentindo dor, ou do seu neto que já é adulto e que perdeu o emprego, e que acabou agora um relacionamento e que está sofrendo. Você não vai conseguir tirá-lo da cruz, mas você pode estar ali do lado, dizendo: olha, aguenta firme, a cruz vai passar. Jesus ficou 3 dias, eu não sei quantos dias você vai ficar crucificado, eu não sei quantos dias a sua dor e a sua cruz vai acontecer, mas ela vai passar. Ela vai passar. Uma vez meu diretor espiritual, eu falando para ele, eu falei assim: olha, eu me sinto assim, eu estou no mar com Jesus, e Jesus está, como estava com os discípulos, dormindo. E aí eu estou gritando para Jesus: ô Jesus, você não vai levantar? Você não vai acordar? A gente está afundando, parece que a gente vai afundar. E aí eu dizia para ele: eu sei que Jesus está ali, e Jesus vai acordar um determinado momento aí, quando Ele quiser, e a coisa vai resolver. E aí, muito sábio, meu diretor espiritual disse assim: mas se você afundar, meu filho, Jesus vai afundar com você. Se a tempestade continuar, e as coisas piorarem, e se acontecer um luto na sua casa, Deus vai estar segurando a sua mão. Ele vai estar do seu lado, dentro de você, do seu lado, cuidando de você, suportando com você, te ajudando a suportar. Vá rezando, meu irmão, na sua casa. Vá rezando no seu coração, pedindo a Deus a graça de poder suportar a dor, porque após a cruz, meu irmão, vem a ressurreição. Não é que nós somos masoquistas e que gostamos do sofrimento, não é isso não. Como eu disse para você, eu ainda não consegui chegar nesse ponto da paciência de querer sofrer, não consegui ainda ter essa virtude. Mas eu sei que a ressurreição
virá. Vamos, meus irmãos, pedir com as nossas palavras: Senhor, nos ajude, Senhor, me ajude a assumir a minha cruz, me ajude, Senhor, a assumir a minha cruz, a assumir os meus sofrimentos, a pegar a minha cruz, a cruz que o Senhor me deu, a cruz que não é maior nem menor, o que o Senhor me deu. Me ajuda, Senhor, porque depois da cruz eu posso dizer: vem uma aurora nova, vem a ressurreição. Depois da cruz vem a ressurreição. Depois da cruz não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimento. Depois da cruz, Senhor, terá a ressurreição. Ajuda-nos, Senhor, a entender, a abraçar. O Senhor está conosco. Não nos desampara, não nos deixa. E aumenta a nossa fé, Senhor, a nossa esperança de que após a cruz contemplaremos a glória, novo céu, nova terra, nova vida, plena e abundante, Senhor. Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma imensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, o caminho aberto por tuas mãos, obra nova, enfim, já podemos ver, nova criação. Nós podemos ver no olhar da fé, Senhor. Somos nós este povo alcançado por tua luz, frutos da tua na cruz, Senhor, na cruz, o Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, o poder, honra e glória, o Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei, ele venceu, ao Cordeiro a vitória, o poder, honra e glória, ressuscitou. E eu quero te convidar a proclamar esta palavra: ressuscitou. Ressuscitou. Proclame com força. Enquanto os nossos irmãos cantam, proclame com força: ressuscitou. Ressuscitou. Ele ressuscitou na sua vida, meu irmão. Ele ressuscitou na morte que você está vivendo. Ele ressuscitou no sofrimento. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou na humanidade, não só na sua vida, mas ele ressuscitou nos países onde tem sofrimento, nos países onde os cristãos são perseguidos, nos países onde as pessoas morrem de fome. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, porque a nossa esperança, ela não nos engana. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E soltemos a nossa voz na linguagem dos anjos, deixando que a voz do ressuscitado, através dos nossos lábios, possa atingir o nosso coração e o coração daqueles que precisam ser atingidos. Ressuscitou, ele me ressuscitará também. Ele me ressuscitará também. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele venceu a morte, Jesus. Ressuscitou, cante. Ressuscitou, ele me ressuscitará também. Ressuscitou, ele me ressuscitará
ressuscitou, Ele me ressuscitará também. Ressuscitou. Bem forte, Senhor, eu creio. Senhor, eu creio que o Senhor também me ressuscitará. Que o Senhor também me ressuscitará. Que o Senhor já está ressuscitando a minha esperança. Que o Senhor já está ressuscitando a minha esperança. Que o Senhor está ressuscitando a minha fé. Que o Senhor está ressuscitando a minha fé. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Ressuscita-me. Ressuscita a minha família. Ressuscita a minha família. Ressuscita a minha fé, Jesus. Ressuscita a minha fé. Eu abraço Jesus. A minha cruz. Eu abraço a minha cruz. Porque no fim eu ressuscitarei contigo. Eu ressuscitarei contigo. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor.